Perguntei aqui pro Meta aí, todo mundo tem aí, você pode só perguntar também. Me conte a história da lei do adultério no Brasil, desde quando foi criada, os motivos da época e também quando foi extinta, os motivos que levaram ela a ser extinta. A lei do adultério no Brasil tem uma longa história que remonta ao período colonial. A primeira lei que criminalizou o adultério foi a lei de Dom João I de 1386, que estabelecia penas severas para os adultérios, incluindo a morte. No entanto, foi com a promulgação do Código Penal Brasileiro em 1890 que a lei do adultério ganhou contornos mais definidos. De acordo com o artigo 240 do Código Penal, o adultério era considerado um crime contra a ordem pública e estava sujeito a penas de prisão de 1 a 3 anos para homens e de 2 a 6 anos para as mulheres. As mulheres tinham uma pena um pouco mais severa. Bom, fato é, vocês imaginam por quê. Os motivos que levaram à criação da lei do adultério foram principalmente relacionados à proteção da família e da moralidade pública. A sociedade brasileira da época era profundamente influenciada pelos valores católicos e pela ideia de que a família era a base da sociedade. Até hoje isso está com a gente. No entanto, ao longo do tempo, a lei do adultério foi objeto de críticas e questionamentos. Muitos argumentavam que a lei era injusta e discriminatória, pois punia mais severamente as mulheres do que os homens. Porque as mulheres eram punidas mais do que os homens. Em 2005, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei do adultério era inconstitucional, pois violava o princípio da igualdade entre os sexos. A decisão do STF foi baseada na ideia de que a lei do adultério era uma relicta de uma sociedade patriarcal e que não tinha mais lugar na sociedade brasileira contemporânea. Com a decisão do STF, a lei do adultério foi oficialmente extinta do Brasil. A decisão foi saudada por muitos como um passo importante igual entre os sexos e a modernização da sociedade brasileira. E desde então, desde 2005, nenhum homem e nenhuma mulher consegue se relacionar. Vocês vão ficar bestas com essa resposta, mas está aí o motivo pelo qual muitas pessoas odeiam este presidente. Quem eram os ministros do STF em 2005 e o atual presidente daquela época? Infelizmente, com as informações específicas sobre os ministros do Supremo Federal em 2005. No entanto, pode dizer que o presidente do STF era o ministro Nelson Jobim. Ele foi nomeado ao STF em 2004 e marcou o cargo. Bom, ela não quis responder, né? O presidente, em 2005, era Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito em 2002 e governou 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011. Então, na época que o Lula era presidente, ele sequer moveu um dedo para poder mexer com o STF a respeito dessa tal inconstitucionalidade. A Constituição foi criada quando? Esse é conhecido como o tal do golpe comunista. A Constituição do Brasil foi a imperial, em 1924, bem antes da Dom Pedro I, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e a última Constituição, 1988. Só no começo 19, né, que seria o século 20, a gente teve aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 constituições. Praticamente 2 impeachments, se não me engano. Impeachment do Collor, que eu lembro ultimamente foi do Collor e da Dilma. Então, pense a respeito. Por que o Brasil está na merda? A grande causa do país estar na merda é que um rei, aqui no Brasil antigamente, entendia que a traição ela causava um distúrbio público. A perda da moralidade, a perda da base familiar. Se você não consegue constituir família, você não consegue constituir sociedade.
Até quando vocês vão proteger a ideia de que traição é algo banal e a pessoa não merece ser tratada severamente? A pessoa não merece ser tratada severamente até o momento em que a própria sociedade, as pessoas que têm coragem de enfrentar a lei e que são chamadas de marginais, vão começar a agir com as próprias mãos e vão começar a criar suas próprias punições. Raspar o cabelo e punir com a morte. Parabéns aos envolvidos que disseram que a traição não era nada demais. O que vocês conseguiram foram a morte de mais pessoas. E adivinha quem acaba sendo mais punido? Sim, as mulheres. Por quê? Porque as mulheres traem mais. As mulheres não dão valor à moralidade. Os homens sim. Os homens não aceitam ser traídos e sabem o que é e o que significa ser traído. E muitos deles não traem. A grande mentira da sociedade é que o homem trai mais do que a mulher. Não é. É a mulher que trai mais que o homem. Por isso a mulher tinha uma pena maior do que o homem. A história está aí. Não fui eu que inventei. Vamos falar sobre a Bíblia? Bom, na Bíblia existem casos de traições, com punições severas. Impérios e monarquias tratavam as traições como crimes. Como ficam os exércitos em relação às traições, gostaria de que ditasse exemplos de várias épocas. Pode escrever um texto longo, mas resumo o que puder. A traição é um tema recorrente da história e na Bíblia sempre foi visto como um crime grave. Aqui estão exemplos de traições e suas punições severas em diferentes épocas. A Bíblia. O caso mais famoso da traição é de Judas Iscariotes, que traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Outro exemplo é de Davi e Urias, o heteu. Davi cometeu adultério com Batseba, esposa de Urias, e depois ordenou que Joabe e seu general colocassem Urias na linha na frente de batalha para que ele fosse morto. A Bíblia também relata o caso de Acã, que traiu os israelitas ao roubar objetos sagrados durante a conquista de Jericó. Acã foi apedrejado até a morte por seu crime. E dizem que foram as mulheres que foram punidas pelos crimes. Eu só vi o nome de homem, pelo menos na Bíblia aí. Impérios e monarquias. No Império Romano, a traição era punida com a morte. O caso mais famoso é o de Brutus e Cássio, que conspiraram contra Júlio César e assassinaram. Lembrando que as leis brasileiras são baseadas nas leis romanas, tá? Na Inglaterra medieval, a traição era considerada um crime grave e era punida com a morte. O caso mais famoso é o de Guy Fawkes, que conspirou contra o rei James I e foi executado em 1606. No Japão feudal, a traição era punida com a morte ou suicídio ritual, conhecido como seppuku. O caso mais famoso é do Miyoto Musashi, que foi acusado de traição e se suicidou. Miyoto Musashi foi um dos maiores samurais de todas as épocas. Acredite se quiser, ninguém conseguiria bater de frente com esse cara, e ele mesmo cometeu suicídio por entender que ele tinha traído o seu imperador. Mas ele era fiel. Ninguém que era fiel ia cometer um sepulcro por ter traído o seu próprio imperador. Muito louco, né, cara? Exército. Nos exércitos, a traição é considerada um crime grave e é punida severamente. O caso mais famoso foi de Benedict Arnold, que traiu os Estados Unidos durante a Guerra da Independência e se juntou ao exército britânico.
Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados que desertavam ou se rendiam ao inimigo eram considerados traidores e eram punidos com a morte. O caso mais famoso é de Ed Slovic, que foi executado por deserção em 1945. Conclusão: a traição é um tema recorrente da história na Bíblia e sempre foi visto como um crime grave. As punições para a traição variam desde a morte e suicídio ritual e são aplicadas em diferentes contextos, incluindo a Bíblia, impérios, monarquias e exércitos. Eu acho interessante isso aqui, porque só o homem deve servir o exército, mas a mulher não, né? Você pode me falar sobre a traição no Código Penal Militar no Brasil e quais são as penas previstas? No Código Militar CPM do Brasil, a traição é considerada um crime grave. Está previsto nos artigos 149 a 151, que estão as principais disposições. Traição. Artigo 149 da CPM define a traição como entregar qualquer forma ao inimigo ou expõe em perigo da entrega navio, aeronave material ou instalação militar ou zona militarmente ocupada. A pena prevista para esse crime é de reclusão de 15 a 30 anos. Traição por entrega de informações. O artigo 150 do CPM define a traição por entrega de informações como entregar, por qualquer forma, ao inimigo informações militares que possam comprometer a segurança nacional ou a eficiência das Forças Armadas. A pena prevista para esse crime é de reclusão de 10 a 20 anos. A traição por auxílio ao inimigo. O artigo 151 da CPM define a traição por auxílio de como prestar auxílio ao inimigo ou praticar ato que possa favorecê-lo em detrimento da segurança nacional ou da eficiência das Forças Armadas. A pena prevista para esse crime é de reclusão de 5 a 15 anos. Conclusão: é considerado um crime no Código Penal e as penas previstas severas, artigos 149 a 151 do CPM, definem diferentes formas de traição e estabelece as penas correspondentes. É importante notar que esses crimes são julgados pela Justiça Militar e as penas podem variar de acordo com as circunstâncias do caso. Bom, vamos ver se ela consegue definir aqui. Essa daqui é a parte mais chocante que vocês vão ver. Como estão as penas em tempos de guerra, segundo o Código Penal Militar? Se não me engano, os artigos 355 e outros. Sim, você está correto. Em tempos de guerra, as penas previstas no Código Militar, CPM, podem ser mais severas. Aqui estão algumas informações sobre as penas em tempos de guerra, segundo o Código Penal Militar. Artigo 355, pena de morte. O artigo estabelece que em tempos de guerra a pena de morte pode ser aplicada a crimes graves como traição, espionagem, sabotagem, entre outros. Cara, todo mundo considera a traição um crime grave. A pena de morte pode ser executada por fuzilamento ou outro método estabelecido em lei. Artigo 356, pena de prisão perpétua. O artigo da CPM estabelece em tempos de guerra pena de prisão perpétua por ser aplicada para crimes graves que não sejam punidos com pena de morte. Artigo 357, pena de reclusão. O artigo 357 do CPM estabelece que em tempos de guerra a pena de reclusão pode ser aplicada para crimes menos graves. Outros artigos. Além dos artigos mencionados acima, outros artigos do CPM também estabelecem penas mais severas em tempos de guerra, como o artigo 358 da pena de detenção e o artigo 359, pena de suspensão, função do cargo, entre outros. Conclusão: em resumo, em tempos de guerra, as penas previstas no Código Militar podem ser mais severas, incluindo a pena de morte, prisão perpétua, reclusão, detenção, suspensão de função ou cargo, e entre outras. É importante notar que essas penas são aplicadas apenas em casos de crimes graves e são submetidas à análise e julgamento pela Justiça Militar. Muito obrigado, o Meta aí, por me responder todas as perguntas que foram feitas até aqui e explicar de uma vez que não é da minha cabeça que eu tiro que crimes de traição são graves e precisam ser tratados de forma severa. Não é à toa que uma população que nem entende de leis e nem entende de história está julgando mulheres e homens que traem com a pena de morte. Isso dizendo-se em relação aos marginais. Eles serão os próximos que vão tomar o poder do Estado e vão se tornar os presidentes, ou seja lá o que for, neste país. Então tome muito cuidado quando você se torna um político ou uma pessoa importante no Estado e é contra o argumento de que a pena deve ser severa para uma traição, ou até mesmo considera que traição não é nada demais.
Porque quando uma pessoa fala isso, aquela pessoa, ela provavelmente defende quem trai, e ela também pode ser uma traidora em potencial. Tome muito cuidado com essas pessoas. Ninguém merece ser traído. Não ande com pessoas que aprovam a traição. Se afaste delas. Forme suas famílias com pessoas que valem a pena e que sejam fiéis. A fidelidade é uma coisa que você não consegue achar em qualquer canto. Tome muito cuidado. Meu nome é Rogério Lecarion Leite. Hoje é 7 de março de 2025. Agora são 12h28. Muito obrigado para você que ouviu esse áudio. Eu vou até escrever aqui. Hoje é dia... Vamos perguntar que dia é hoje. Me fala aí, vai. É isso aí, 7 de março de 2025. Muito obrigado.